Continuando aqui sobre os métodos mais utilizados, nós já utilizamos esse método aqui nas aulas anteriores, que era para comparar uma string com outra. Quando a gente está comparando um tipo primitivo, a gente pode usar o operador igual igual, que a gente compara ali os dois tipos. Mas quando a gente está utilizando um objeto, nós temos que usar esse método .equals, tá? Então, se eu tenho duas strings aqui, eu tenho que verificar com, né, .equals. Olha só. Nesse caso, o valor de frase anterior era olá mundo, tá? Então, ele vai comparar olá mundo é igual a olá mundo, que eu coloquei aqui, e aí ele mostra aqui, a frase é igual a olá mundo, e aí nesse caso vai dar true, porque aqui era olá mundo. No nosso caso, se nós fôssemos colocar aqui como o que está lá, ia dar falso, porque a minha frase aqui é Java é divertido, e não olá mundo, tá? Agora vamos ver mais outros aqui, que a gente pode ver. A gente tem mais aqui, olha, remover espaços, esse aqui é legal, porque em alguns casos você está fazendo alguma manipulação ali e não sei, por alguma razão você não quer utilizar os espaços. Você pode usar o ponto trim, que é esse daqui. Vou apagar, vou fazer um novo exemplo aqui para gente, para ficar mais exemplo 04. E aí eu vou 03. Eu vou pegar esse daqui, tá? Trazer para lá, mas com um jeito mais limpo de trabalhar. Vou tirar Java é divertido, ele tem um espaço aqui no fundo, e eu vou, aqui nesse caso, eu vou usar o ponto trim. Então, eu posso colocar dentro de uma outra variável, mas posso fazer aqui direto mesmo, né? É frase sem espaço, né? Em alguns casos, você tem um texto grande e não quer que tenha espaço ali dentro, você pode usar isso, frase.trim, trim, ó, que é esse método. Ele vai tirar para ti todos os espaços que tem ali dentro, olha. Vamos ver aqui como ficou agora. Então, frase em espaço, frase sem espaço, né? No final aqui, ó, tá vendo? Ó? No finalzinho aqui foi tirada com frase.trim. Então, ele tira tanto do início, né, quanto do final também. Desse início aqui dessa frase. Se eu tivesse aqui, ó, ele ia tirar também, tá? Ia ficar só aqui. Se eu tivesse, tá vendo? Ó, não tem espaço. O espaço que está aqui é desse daqui, aqui embaixo. Então, ó, nesse exemplo, eu tenho a frase com espaço aqui, olá mundo, né? Esses espaços intermediários, tudo bem, que faz parte da frase. E do final, ele tira também. Então, aqui, como sai aqui embaixo, olá mundo, sem espaço inicial e sem final, tá bom? Outro método que a gente tem, outros métodos que a gente pode utilizar aqui da classe toString, é a gente usar o uppercase e o lowercase, tá? É transformar uma frase em toda maiúscula ou em toda minúscula. Vamos colocar essa mesma frase aqui. Olha só, eu tenho aquela frase ali, eu vou colocar ela frase em maiúscula e eu vou colocar aqui, né, essa mesma frase em minúscula. Maiúscula. E aí, para transformar uma frase toda em maiúscula, você tem que chamar a string to uppercase, tá? Então, eu vou transformar toda ela em maiúscula. Agora, se eu quiser transformar toda ela em minúscula, to lowercase, né? Ó, vamos executar aqui para a gente ver. Tá vendo? Ó? Engraçado que aqui eu usei o trim, né? Ó, veio tudo bonitinho. Nesse daqui, como eu não usei o trim, ele continua com espaço aqui. Tá vendo? O que mais que a gente pode ver aqui? A gente tem as manipulações avançadas, é bem interessante também. Olha só, você pode substituir strings, né, caracteres de uma string. Sempre lembrando que eu tenho que criar uma nova string, né? Eu não consigo substituir diretamente daquela variável.
para o usuário, ele não vai ter essa compreensão de que uma string é imutável, somente para nós programadores, né? Por isso que aqui a gente criou uma nova string. Então, ó, eu tenho o método replace, que ele vai substituir um antigo caractere de uma string por um novo caractere, tá? E aí ele encontra a ocorrência desse caractere que tu quer substituir e substitui por esse novo, e aí tu coloca numa nova frase, né? Uma nova string, e aí tu mostra ela. Vamos ver isso? Então, eu vou colocar aqui, né? Eu vou, nesse system, eu vou colocar aqui string, chamar de nova frase, simplesmente já para modificar. Se eu não usasse esse daqui, ele ia mostrar aqui na saída para a gente, né? Mas não ia acontecer realmente a mudança. Replace, vou colocar frase.replace. Frase.replace, esse daqui. Então, eu vou substituir aqui a ocorrência, aonde for, tem mais aqui, divers, aonde for i, eu vou colocar 1, tá? Então, eu vou colocar aqui, tem que colocar em caractere mesmo, tá bom? E eu vou substituir por 1, bem aqui, por 1, tá? Ó, se eu mostrar aqui, né, nova frase, ele já vai me dar a substituído, ó, a string substituída. Isso é interessantíssimo também, né? Olha só, ele encontrou aonde foi e ele substituiu por 1, né? Nesse caso aqui, essa nova frase está com os novos caracteres. A antiga ainda permanece do mesmo jeito com o i aqui. Beleza? O que mais que nós temos aqui? Nós temos como método avançado, nós também temos o split. Você pega e você delimita uma string por um caractere que existe nela. Então, por exemplo, se eu encontrar uma vírgula na minha string, eu quero que você corte ela em 2, tá? Nesse caso, se tiver mais de uma vírgula, ela vai cortar na quantidade ali de vírgula que tiver, né? Então, vamos ver aqui. E lembrando, para esses casos aqui, eu uso já um array, tá? Que é uma coisa que a gente vai ver mais depois, mas simplesmente a gente vai colocar como uma string. A gente vai ter duas strings, então ele vai colocar na string 1, na posição 1 da palavra, o que tiver antes da vírgula, e na posição 2, o que tiver depois da vírgula, tá? Então, vamos fazer aqui, digamos que eu vou colocar aqui, string, aqui significa que eu vou colocar uma array, e eu vou colocar, ele colocou palavras, né? Palavras, vou colocar palavras também. Palavras, aqui. E, nesse caso, eu vou pegar a minha string anterior, que no caso é frase, né? Frase, ponto, qual é o método que ele está utilizando? Split, que é cortar ao meio, tá? Nesse caso é cortar, né? Não, vai ser ao meio porque eu só vou colocar o E aqui, nesse caso, ó. Vou colocar o E. Aqui, por quê? Na posição 1, eu vou mostrar primeira palavra. Aí eu vou colocar aqui palavras na posição 0, tá? Na posição 0, porque a minha frase vai ser cortada bem aqui no meio. Então, aqui vai ser a primeira palavra e aqui a segunda palavra. Palavra na posição 0 e aqui system ponto. Segunda palavra que vai estar na posição 1, né? Porque de um lado vai estar a primeira, de outro lá a segunda. Aqui, olha só. Se eu der um run, eu vou ter as duas palavras cortadas ao meio. Segunda palavra, primeira palavra Java, segunda palavra divertido. E aí, se tivesse mais E ali, pessoal, ele ia separar mais uma vez. Então, Java é divertido, é bonito, por exemplo.
né? Ele ia separar 3 vezes. Então, aqui ainda ia continuar do mesmo jeito, ó. A primeira palavra sendo Java, a segunda divertido, e agora nós teríamos uma terceira, porque ele vai separar de novo aonde encontrar um E. Então, ele vai dar um split. Um split aqui, um split aqui. Então, na primeira palavra, segunda palavra, terceira palavra. Na posição 0, na posição 1, na posição 2. Então, terceira palavra bem aqui vai ser, né, isso daqui. Isso ele não segunda, mas terceira, né? Vai sair aqui, ó, Java divertido, bonito, bem aqui, tá? Então, quando a gente tem split, não é necessariamente ele vai dar um split no meio, ele vai dar um split aonde encontrar o caractere que tu quer que aconteça o split, tá bom? Nesse caso aqui só foi em 2, e aí ele usou um for, eu não quis utilizar porque a gente já ainda não viu, tá? E aí a gente tem o último aqui também, que é a gente pode substituir, nem é substituir, mas delimitar por um caractere que seja, tá? O que você vai colocar? Tem que ser caractere, porque é char sequence, tá? Uma sequência de caractere. Aqui a gente tem 3 strings, olá, mundo, Java. E eu quero que entre cada string eu tenha um delimitador, que nesse caso aqui é esse travessãozinho aqui. Aí o que eu uso? Coloquei uma nova variável aqui, certo? Coloquei ponto .join, ou seja, juntar. Então, olá, eu vou pegar e colocar o delimitador aqui. Depois eu vou colocar outro delimitador. O primeiro delimitador vai ser aqui, o segundo aqui. Aí como é que vai aparecer? Olá, travessão, mundo, travessão, Java. Então, se você quiser também juntar com um delimitador, né? Ou então, por exemplo, aqui ele colocou isso, mas ele poderia colocar também um espaço, se ele quisesse, né? Então, tu pode utilizar como tu queiras também com esse método .join aqui.